Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um resenha da rodada. Tô aqui pra trazer o primeiro quadro que eu postei aqui no meu Instagram e agora eu vou trazer o segundo vídeo desse quadro, o episódio 2. Então, eu já queria primeiro pedir desculpa porque eu não fiz a resenha da rodada da última rodada da fase de grupos, mas é por causa que eu não consigo fazer tantos vídeos, eu tinha outras ideias e eram vídeos mais rápidos, então eu dei prioridade. E eu tô aqui pra trazer o resumo da primeira rodada do mata-mata, beleza? Antes das oitavas. Quando eu tô gravando esse vídeo, já tá nas oitavas. Já começa França e Paraguai daqui a 10 minutos. Mas eu tô aqui pra trazer dos 16 avos. Fechou? Então, fica com o vídeo. Bom, vamos começar com Brasil e Japão. O Brasil começou atrás, começou um pouquinho lento, mas no segundo tempo se ajustou. Acho que o Brasil não teve um jogo difícil, nem um jogo complicado, assim. É claro que o resultado foi no último lance que decidiu, e aí parece que foi um jogo difícil, mas o Brasil não sofreu perigo durante o jogo. O Japão achou um gol numa bola perdida, mas o Brasil conseguiu se recuperar bem, principalmente mentalmente, não deixou o mental abalar hora nenhuma. Eu acho que isso foi muito importante para a virada do Brasil. Depois a gente teve Alemanha e Paraguai, a maior zebra até agora da Copa. A Alemanha começou perdendo, mas depois buscou empate. Parecia que ia virar, até fez um gol, mas o juiz anulou por um bloqueio, ali que é muito comum na Premier League, mas na Copa do Mundo eles não estão aceitando isso. E aí o jogo foi para os pênaltis, e o Paraguai nos pênaltis se sagrou classificado com uma grande atuação dos pênaltis do goleiro Orlando Gil. Depois tivemos mais uma disputa de pênaltis entre Holanda e Marrocos. Foi um jogo muito legal de assistir, um jogo bom de assistir. O goleiro Verbruggen, da Holanda, ele livrou a Holanda de não perder no tempo normal, aliás, nos 120 minutos, né? Contando a prorrogação. Ele fez algumas boas defesas. Mas, cara, foi um jogo muito bom. E o destaque foi pro Bono, que pegou um pênalti em pé. Ele foi em pé pra bola. E não foi um pênalti que ele fez isso em três, se eu não me engano. Então, destaque pro Bono. Depois tivemos França e Suécia. A França, sem problema algum, ganhou da Suécia. Demorou um pouquinho pra sair o primeiro gol, mas depois que o Mbappé fez um gol numa jogada de escanteio, uma jogada ensaiada, igual eu já falei pra vocês, jogada ensaiada ganha jogo, destrava jogo. E depois a Suécia foi sair pra jogar e no contra-ataque, com aquele quarteto de ataque, a França assim, é letal. Então a França passou sem problemas e agora vai pegar o Paraguai. Depois tivemos Inglaterra e Congo, que foi um jogo legal de assistir. A Inglaterra saiu atrás. Congo poderia ter feito 2-0 com o Wissa, mas ele acabou perdendo. E aí o Harry Kane, que pra mim é o melhor jogador do mundo na temporada, é claro que a Copa do Mundo define isso, mas em bola jogada, pra mim ele foi o melhor. Ele chegou a 72 gols na temporada, e a única vez que alguém fez mais 70 gols na temporada foi o Messi, na temporada 11-12. Então, cara, isso tem que ser exaltado, isso eh, tem que ser levado em conta na hora do prêmio da Bola de Ouro. Pra mim, ele é o Bola de Ouro. Bélgica e Senegal, talvez o jogo mais maluco dessa primeira fase de mata-mata. Até os 83, eu acho, a Bélgica perdia por 2-0. E, cara, eles fizeram um gol aos 83 e aos 85 eles empataram. E aí, cara, o jogo foi pra prorrogação e o psicológico inverteu de lado. O time que passou o jogo todo correndo atrás do placar, tava confiante, tava se sentindo mais à vontade na prorrogação, e num lance de pênalti, virou o jogo, e Senegal foi eliminado numa bobeira tremenda, numa falta de cara, de estar ligado, até o final do jogo. Copa do Mundo você não pode dormir. Então o Senegal se desligou 10 minutinhos do jogo e a Bélgica empatou e conseguiu a classificação. Depois tivemos pra mim a melhor atuação até agora dessa primeira fase de mata-mata. A Espanha conseguiu counterizar a Áustria de uma forma que eu não esperava, tá? Eu esperava que a Espanha ia ganhar, mas não de uma forma tão fácil igual foi. A Áustria não ofereceu perigo pra Espanha. A Espanha controlou o jogo do começo até o fim e me assustou. De verdade mesmo. A Espanha, a gente já sabe do poder deles, mas não tinha apresentado esse futebol ainda na Copa do Mundo. E, cara, pra mim é a melhor seleção da Copa do Mundo. Eu sei que tem a França, mas pra mim, tá? É a melhor seleção, é a Espanha. Eu tenho mais medo de enfrentar a França, porque eu acho que o estilo do jogo do Brasil é melhor de jogar contra a Espanha do que contra a França. Mas pra mim a Espanha é a melhor seleção da Copa do Mundo. Depois tivemos mais um jogaço entre Portugal e Croácia, que tivemos gols anulados por um toque mínimo na bola numa tecnologia que eu acho espetacular, aquela tecnologia. Já é a segunda vez que ela é utilizada na Copa, teve um lance do Isaac contra a Tunísia, que foi anulado por um pequeno toque também. Então, cara, foi um jogaço. Foi um jogaço. Cristiano Ronaldo fez o primeiro gol dele em mata-mata de Copa. Simplesmente jogaço. Quem não assistiu, perdeu. E Portugal conseguiu se classificar num 2-1 suado, de virada, mas merecido. Depois tivemos uma disputa de pênalti entre Austrália e Egito. E a coisa mais curiosa que aconteceu, o jogo não foi tão bom assim, tá? Mas no final, a Austrália substituiu o goleiro, botou o experiente Matt Ryan e tirou o Patrick Beach, que tá fazendo uma Copa fenomenal, mas por confiar no seu goleiro, que acabou não pegando nenhum pênalti, eu não coloco a culpa nele, mas eu acho que ele não foi tão bem, tá? Ele estava saindo antes, e a seleção egípcia bateu bem, todos os pênaltis. E algo curioso, que a gente já viu acontecer,
Outras vezes deram certo, algumas vezes não, mas o Egito conseguiu a classificação nos pênaltis e está nas oitavas de final para enfrentar a Argentina, que eu vou falar agora, que ontem fez um jogo espetacular contra Cabo Verde. Cara, Cabo Verde, pra quem tava esperando um jogo fácil, eu já havia falado isso, Cabo Verde não é seleção boba, não é igual Curaçao, não é igual Haiti. Cabo Verde se classificou nas eliminatórias da África, que é uma eliminatória difícil. Deixou pra trás Nigéria, Camarões. Então, cara, não ia ser um jogo de bobeira. A Argentina não apresentou um futebol espetacular até agora, tá? Talvez contra a Jordânia foi o melhor jogo, mas contra a Jordânia. Então, cara, foi um jogaço, foi um jogaço. O Messi fez mais um gol, deu uma assistência pro terceiro gol. E, cara, Cabo Verde foi gigante, gigante. Quem não tava torcendo pra Cabo Verde tá errado, apesar de eu amar o Messi, eu tava torcendo pra Cabo Verde. Bom, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais um resenha da rodada. Tô aqui de novo trazendo um novo formato, no meu quarto, com um plano de fundo. Inclusive, comenta o que que vocês acham desse plano de fundo que eu boto no meu computador. Eu achei legal. Então, é isso. Deixa o like, comenta, compartilha. E eu vou nessa que agora eu vou assistir o Milagre de Houston. Eu não sei onde vai ser o jogo de Paraguai e França. Acho que é Houston. Então, é, vocês vão ver a história. E no próximo vídeo eu vou estar falando da heróica classificação do Paraguai contra a França. Valeu, tamo junto! Beijo!